Pastora Carmina vai orar, vamos falar com Deus. A graça e a paz a todos, aqueles que estão agora nos assistindo. Creia que Deus tem bênção e vitória para a sua vida hoje, viu? A palavra hoje é forte e eu sei que Deus está no domínio e no controle, amém? Senhor Deus e Pai, neste momento, Jesus, queremos te louvar e te agradecer. Obrigada, Senhor, por esse dia. Senhor, obrigada pela sua provisão em nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigada, Senhor, pelo entendimento, Senhor, da tua vontade. Obrigada, Deus, pelo mover do teu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que será ministrada agora. Eu creio, Senhor, que é o Senhor usando o teu filho, Pai, porque ele é um canal de bênçãos para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa usá-lo agora grandiosamente. Meu Deus, na sabedoria, no controle do teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, dai-nos ouvidos para ouvir e o entendimento para entender a tua palavra. Que essa palavra venha ser revelada, Pai, para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no Evangelho... Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós estamos no capítulo 8 e nós vamos ler juntos, quando você abrir a sua Bíblia, a partir do versículo 27, nós vamos meditar até o versículo 30. Do versículo 27 ao 30 do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Cremos que, assim como os irmãos da congregação do BNH, os demais irmãos que têm frequentado esse culto online conosco aqui, já devem saber que toda quarta-feira nós estamos estudando no Evangelho de Marcos e chegamos até aqui no versículo 27 do capítulo 8. Então vamos ler a palavra e o tema, se você estiver com o seu caderninho, Deus abençoe Paulo Nunes, acabou de chegar, irmã Maria Helena, seus filhos, se você estiver com o seu caderninho, seu papel para anotações, anote, de repente algumas coisas pode ser um divisor de águas na minha vida, na sua vida. Então é bom a gente anotar e anote logo o tema. Nós vamos tratar nessa noite, com a graça de Deus, sobre a identidade secreta de Jesus. A identidade secreta de Jesus. Vamos ler a palavra. Deus abençoe o irmão Antônio Maria. Seja bem-vindo. Vou ler na melhor Bíblia de estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, a confissão de Pedro, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, e outros, mais outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, confirmando a oração da pastora Carmina e de todos nós que aqui estamos, te pedimos, Pai, que fale conosco, que abre, Jesus, a porta da palavra, que abra o entendimento de cada um de nós que estamos aqui.
nossos irmãos e irmãs que estão online, para que nós possamos, Jesus, compreender a Tua palavra, a Tua vontade. Fale conosco, Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Se o Senhor puder, em nome de Jesus, cura essa pessoa que está do outro lado, adoentada, cansada, amargurada. Ah, Senhor, onde essa palavra chegar, que o Senhor, em nome de Jesus, tenha liberdade para fazer sinais e prodígios, e que as pessoas contem o segredo, que as pessoas contem o milagre assim que for possível, para a glória, Jesus, do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui, então, esse texto, a confissão de Pedro, a afirmação de Pedro. Nós vimos a semana passada, Deus abençoe o André Balista, é isso mesmo ou é Batista? Deus abençoe, seja bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui conosco. Nós vimos a semana passada a cura do cego de Betsaida, vimos que Jesus estava do outro lado do mar. Depois falou do fermento dos fariseus e ele curou em 2 etapas esse cego. E agora diz o texto que Jesus saiu com os seus discípulos, para outras aldeias daquela mesma região, do lado do mar. Ele estava a mais ou menos 60 quilômetros de Cafarnaum, da terra dele, de Nazaré. E aí eles foram para essa região, e o que nos chama a atenção que diz que no caminho, nessa caminhada, Jesus perguntou a esses discípulos sobre o que o povo estava dizendo. Por isso, a identidade secreta de Jesus é o tema dessa ministração. Porque havia um costume naquela época de quando alguém, pastor Fernando, começava a se destacar, as pessoas, pastor Reginaldo, começavam a procurar as características daquela pessoa para comparar com algum grande profeta, com algum grande homem de Deus, com algum um grande sacerdote, um grande rei, porque eles acreditavam que quando a pessoa morria, o espírito daquela pessoa encarnava numa outra pessoa. E com Jesus não era diferente, Jesus se destacou, nós já vamos ver isso daqui, E no caminho Jesus então faz essa pergunta, que é uma pergunta definitiva para todos nós. Ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? Lá em Lucas nós vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 9, e você já vai marcando as referências, depois você vai dando uma estudada. É o mesmo texto, só que na visão de um biógrafo, na visão de Lucas. No versículo 18 é o mesmo texto, só que tem alguma coisinha diferente. No versículo 18 de Lucas 9, ele diz assim: e aconteceu que, estando ele orando em particular. Então aqui nós já vemos, Lucas deve ter pesquisado, conversado com as pessoas, e diz: não, ele estava orando em particular, e estavam com eles os discípulos. E ele perguntou para os discípulos: quem diz a multidão que eu sou? E diz o texto: e respondendo eles disseram: João Batista, e outros, Elias, e outros, que era um dos profetas, havia ressuscitado. Então eles criam na ressurreição e criam, por assim dizer, também na reencarnação, porque eles acreditavam que o espírito de um vinha sobre outro. E Jesus aqui, o que nós entendemos é que Jesus, ele veio, lá no capítulo 11 de Isaías, mostra um Jesus glorioso, um Jesus poderoso, mas em Isaías 53 mostra um Jesus sofredor,
um Jesus que iria entregar sua vida na cruz pela multidão. Então, a pessoa de Jesus naquela época, como ainda é hoje, é uma pessoa muito contraditória, porque ao mesmo tempo que ele veio gerado no ventre de uma virgem, né, pelo Espírito Santo, sem a participação de um homem, né, mas só de uma mulher e do Espírito Santo, ao mesmo tempo ele viveu uma vida regular como eu e você. Por isso que eu falei a identidade secreta de Jesus, porque ele era Deus, né? Mas ele veio, pastor Reginaldo, disfarçado de ser humano. Olha o disfarce que ele usou. Ele veio como ser humano. E aí havia essa polaridade, né? Uns diziam que ele era João Batista, mas aí nós podemos olhar, nós vamos ver que João falou, não sou eu. Veja João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, se eu não estiver totalmente errado nas minhas anotações, João 1 e versículo 41. E este achou primeiro a Simão Pedro e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Na verdade, esse aqui é uma das referências, mas Lucas 3, abra sua Bíblia em Lucas 3, vamos dar uma olhadinha, Lucas 3, eles foram questionar João, né? Veja, Lucas 3, versículo 15, e estando o povo em expectação, na expectativa, eles estavam aguardando a chegada do Messias, e estando o povo em expectativa, pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Aí eles começaram a achar que João Batista era o Cristo, mas João respondeu a todos dizendo, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele disse, não sou eu não sou o Messias. Porque eles acharam, não, o Messias está disfarçado em João Batista. O povo acreditava isso, porque João Batista, o próprio Jesus disse que João Batista foi o maior profeta que já pisou nessa terra. Mas João falou, não sou eu. Depois o povo estava dizendo, ele é Elias. Porque Elias foi no Antigo Testamento, talvez, né, na visão de alguns teólogos, o maior profeta do Antigo Testamento, que fez chover fogo do céu, um profeta que nem morreu, ele foi transladado para não ver a morte. Então, dentro de um determinado contexto, ele era o maior profeta do Antigo Testamento. Mas o povo acreditava nisso. E outros que era Jeremias, lá em Mateus eles vão citar Jeremias, mas outros que era um dos profetas, que havia encarnado, que havia se transformado, que havia tomado posse de Jesus. Essa era a visão. Mas o versículo 29 da nossa leitura, Jesus vira, primeiro ele pergunta quem o povo achava que ele era, e havia as contradições, mas agora ele faz a pergunta definitiva para aqueles que se achegaram a ele, para aqueles que eram íntimos dele. Jesus faz essa pergunta que é para mim e para você. Mas vocês, eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim, e vocês? Como dizendo, e cada um de vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E aí Pedro se levanta e diz, o Senhor é o Messias. Respondeu Pedro. Na linguagem Almeida corrigida,
Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Lá em Mateus 16, se você abrir a sua Bíblia, ele aumenta um pouquinho essa explicação, que aqui em Marcos ele fez questão de omitir, mas em Marcos 16 ele diz: tu és, Marcos 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E aí Jesus responde lá em Mateus, Jesus responde: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então veja que aqui a identidade secreta de Jesus, ela foi revelada. Deus revelou para Pedro e Pedro confessou. Então veja, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que na verdade, pastor Reginaldo, ele estava dizendo? O Senhor não me engana. O Senhor é Deus. O senhor está pensando que o Senhor me passa? Não, o Senhor é Deus. Nós entendemos que o Senhor é Deus, porque depois do Senhor curar a mulher cananeia que veio correndo, pedindo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha. Depois o cego de Betsaida. Depois o Senhor expulsou o surdo e gago de Decápolis. Depois o Senhor, a primeira multiplicação. Depois o Senhor vem andando por cima do mar, no capítulo 6, a partir do versículo 45. E bem no finalzinho, eles dizem, Jesus fala: sou eu, não temais. E eles então reconhecem que Jesus era Deus. Glória a Deus. E agora Jesus, depois de fazer todos esses milagres, Jesus curar, Jesus libertar o endemoniado gadareno, Jesus não se contradizer em nenhum momento quando se depara com os fariseus, com os escribas, depois de Jesus acalmar a tempestade, a partir do versículo capítulo 4, 35, e eles reconhecem no versículo 41, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora Jesus aqui vira e pergunta: vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor, tu és aquele que nasceu de uma virgem, tu és o Deus Todo-Poderoso. Aqui a Bíblia não entra em detalhes, mas se Pedro está dizendo: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, ele está dizendo: todos os outros eram falsos, mas agora nós encontramos o verdadeiro Deus, porque aqui não é mais um homem. Quando eles dizem que ele é o Messias, ele é o Cristo, eles estão dizendo, e Paulo e Pedro aqui, ele está representando os apóstolos, ele está dizendo: o Senhor é Deus. Nós estamos declarando que o Senhor é Deus, nós estamos profetizando com a nossa boca que o Senhor é o Cristo que nós estávamos esperando, não há outro além de ti. E isso foi tão impactante. E aqui no versículo 30, a Bíblia diz que Jesus falou: olha, não contem mais isso para ninguém. Não revelem para ninguém a minha identidade secreta. Por que que Jesus diz isso? Porque o povo de Israel já havia decidido não receber aquele Messias bonzinho, aquele Messias que só ajudava pobre, aquele Messias que não entrava nos palácios, aquele Messias que andava descalço pela Palestina, montado em jumentinho, aquele Messias. O povo, induzido pelos fariseus e escribas, eles já tinham decidido: esse nós não queremos. E aí no versículo 30, por isso Jesus disse:
Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Por quê? Porque não tinha mais jeito. O povo já o havia rejeitado. Ele já não podia mais pregar nas sinagogas. O povo já não queria. Só as pessoas extremamente desesperadas por um milagre, por uma cura, procuravam Jesus. As pessoas agora iam no deserto. Mas essa confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vemos lá em Lucas, melhor dizendo, em João 6, Pedro, mais uma vez, lá em João 6, 63, se você puder abrir a sua Bíblia aí, irmã Rose, abre a Bíblia. Irmã Débora, seja bem-vinda, abra a sua Bíblia. Irmã Rose, irmã Maria José, lá da sede. João 6, olha o que diz a partir do versículo 63. A epígrafe, como diz o nosso pastor Fernando, não, pastor Edgar, a epígrafe é: Jesus é abandonado por muitos discípulos. E aqui vem a confissão de Pedro, isso na visão de João. Deus abençoe o irmão Manuel Martins, seja bem-vindo. A partir do versículo 65, diz o texto assim, João 6, 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, olha só o que diz o texto, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, eles se decepcionaram com Jesus, porque Jesus não veio do jeito que eles queriam, montado num cavalo branco com espada. Esse Jesus vai vir lá em Apocalipse, mas esse aqui não. Então eles se decepcionaram e tornaram para trás e já não andavam mais com ele. E aí só ficaram os 12. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também vos retirar? Respondeu-lhe Pedro no versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E agora vem o versículo 69 que me é muito impactante. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles não estavam com Jesus por causa de dinheiro, não estavam por causa de milagre, eles estavam com Jesus porque Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tem palavra de vida eterna, aquele que se revela para os simples, para os pobres, para aqueles que dão ouvido à sua palavra. Aqui nós temos a revelação da identidade secreta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro e os discípulos reconheceram que ele era o único que tinha as palavras de vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, nós entendemos aqui que essa afirmação, que essa confissão de Pedro sobre a identidade secreta de Jesus é a mesma afirmação que eu e você precisamos fazer, como já tinha pregado e profetizado Miqueias: mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que não haja vaca, mesmo que não haja você e eu, nós precisamos continuar adorando ao nosso Deus, servindo ao Senhor Jesus de Nazaré, que é o Filho do Deus vivo, que é o Messias, que é o Salvador, que é aquele que foi prometido desde o Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram. Deus falou: vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. É desse que eles estão falando, o Cristo, o Messias, o não falsificado, o verdadeiro, aquele que deu a vida na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida da perdição eterna.
Portanto, se você ainda está esperando um outro Cristo, se está esperando um outro profeta, se está esperando um curandeiro, se está esperando alguém que te dê uma casa, Deus pode te dar tudo isso, mas o mais importante é a salvação da sua alma, da perdição eterna, das garras da morte, das garras do inferno, das garras do pecado. Somente Jesus tem esse poder, porque ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Deus Emanuel conosco, o Deus que veio, se disfarçou de ser humano, veio em carne e osso como eu e você, tinha um sangue, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário para nos salvar da perdição eterna. Portanto, eu e você precisamos fazer como Pedro, fazer como a igreja primitiva, foi em cima dessa afirmação profética, dessa revelação da identidade secreta de Jesus, que o próprio Jesus fundou a sua igreja, quando ele disse, não conte para ninguém, lá em Mateus capítulo 16, que nós já lemos, ele diz sobre esta pedra, sobre esta afirmação. Lá no versículo 17 ele respondeu: bem-aventurado Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou. Versículo 18: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre a pessoa de Jesus, ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você, nós só somos igreja por causa dessa palavra profética. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Declare isso agora e onde você estiver. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias, é o meu amado Mestre, é o Senhor da minha vida, glória, é o Deus Todo-Poderoso, é a sabedoria de Provérbios, é o bom pastor do Salmo 23, ele é o Senhor dos senhores. Em Colossenses capítulo 2, eu gosto muito dessa palavra, Colossenses capítulo 2, abra sua Bíblia aí para você dar uma olhadinha comigo, a partir do versículo 15, ele diz assim: e despojando, está falando de Jesus, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Eu estou no capítulo 2, mas é o capítulo 1 de Colossenses, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é a criação, ele é o pai da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus é o primeiro e o único, o verdadeiro, aquele que tem a palavra de vida eterna, aquele que tem a ressurreição em si mesmo. Os últimos capítulos de Lucas, Marcos, João e o Mateus conta que ele ressuscitou. Ele é o único que veio a este mundo e ele ressuscitou. Ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, mas ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas ele mesmo se ressuscitou. Ele falou: olha, ao terceiro dia, na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre isso, ao terceiro dia eles vão me matar, vão me crucificar, vão fazer tudo comigo, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aguarde que eu
vou voltar. E depois ele voltou, entrou no cenáculo, falou para Tomé: olha, toca aqui nas minhas mãos, olha aqui o meu lado furado. Ele é o Cristo, o único que ressuscitou dos mortos. Maomé não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, John Lennon não ressuscitou, e por aí Maomé, todos eles estão mortos, enterrados e aguardando o capítulo 20 de Apocalipse, o juízo final. Mas Jesus de Nazaré não. Depois do terceiro dia, conforme ele havia prometido, ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. Sabe por quê? Porque a identidade secreta dele foi revelada e é revelada para todo aquele que nele crê e todo aquele que confessa. Você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa confessar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Não fique com a voz da maioria, não fique achando ele é vivo, e é nele que nós cremos, é a ele que nós servimos, e um dia, em nome de Jesus, nós vamos viver eternamente com ele. A identidade secreta de Jesus está aí revelada na palavra de Deus. Só ele tem palavras de vida eterna. Não adianta você ser religioso, não adianta você adorar isso ou aquilo, não adianta você ir para o templo A ou templo B, não adianta você ter simpatia por essa ou aquela igreja, ou esse ou aquele evangelho. Não, você precisa se apaixonar pelo Filho de Deus, o Jesus de Nazaré, o Cristo que veio até nós para viver entre nós, para conhecer a nossa dor, para ele então, conforme diz lá em Hebreus 4,16, ele vai nos socorrer, ele tem graça, ele tem misericórdia, ele é tudo que eu e você precisar naquele determinado momento. Ele vai ser o que você precisa. Tem hora que ele é o bom pastor, tem hora que ele é o bom amigo, tem hora que ele é o Salvador, e à medida que você vai conhecendo Jesus, e nós vamos, depois que chegar no céu, depois que chegarmos na glória, nós vamos passar a eternidade conhecendo a multiforme sabedoria de Deus. Nós vamos conhecer Jesus eternamente. Tem pessoas que pensam que o céu é chato, que o céu não tem nada de bom, que o céu é uma monotonia. Olha, irmão, no céu nós vamos ter coisas fantásticas, coisas maravilhosas, coisas que a Bíblia diz que o olho não ouviu, que o pensamento não subiu ao coração do homem, coisas fantásticas. Nós vamos ter uma eternidade para viver com Deus e conhecê-lo. Portanto, se você é como alguns que nós conhecemos, não, eu não quero ir para o céu, porque o céu é isso, eu vou ficar tocando harpa. Irmão, você não sabe de nada. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter um encontro com esse Jesus de Nazaré, cuja vida secreta nós acabamos de ver, que Pedro já tinha descoberto junto com os discípulos há 2000 anos atrás, que a igreja primitiva descobriu, e nós ao longo desses 2000 anos o Espírito Santo está revelando a identidade secreta de Jesus de Nazaré para todos nós. Glória o bom pastor, o Deus dos deuses, o todo-poderoso, o conselheiro, o maravilhoso, aquele que cura, que salva, que liberta, aquele que está sempre conosco, porque ele é onipresente. Onde você estiver, Jesus está aí com você, e se você clamar por ele, ele chega na hora certa. Ele nunca chega atrasado, nunca chega depois e nunca chega antes. Ele sempre chega na hora que nós clamamos. Portanto, fique com essa palavra. O nosso Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que veio viver conosco para nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde, e a paz do Senhor.